Ontem Pedro deu a resposta que eu acho que todo rubro-negro gosta. Em campo, com gol, assim é. Coletiva de Felipe Luiz. Tem mais? Tem. Dia D para Wesley. Vai? Fica? Como será o futuro desse cara, afinal de contas? O Wendel muda a diretoria e o nome continua em pauta? Que é isso, hein? Pelo amor. Pô, não aguento mais, de verdade, galera. Para finalizar, também tem o CEO do Bayern, que está fazendo toda a sua pré-temporada no Ninho do Urubu, falando sobre Flamengo, sobre campeonato alemão e sobre o Sub-20. Esse marcou história para eles. Vai ficar marcado Vai, na não vai? história. É. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Sacanagem não, de verdade. Desde quando a gente começou a trabalhar falando de Flamengo, o nome de Wendel, e era também o de Claudinho, fica na pauta do Flamengo quando abre janela de contratação. Agora, com a nova gestão, volta novamente o nome de Wendel para a lista de desejos do Flamengo. Mercado aberto, especulações de quilo. Chegou algum nome até agora? Não, mas são apontados vários jogadores que podem compor o elenco do Mengão. O Wendel é um deles que é analisado pelo Flamengo. Zenit é o proprietário do cara. A gente já sabe tudo o que aconteceu nas janelas anteriores envolvendo negociação de Wendel, Flamengo e Zenit. Zenit levou Gerson pagando multa rescisória. Por mim, se fosse por negociação, não teria nem começado. Mas pagando a multa, não tem como fazer nada, não é verdade? A carga agora é um investimento num jogador para o meio-campo. O Wendel é visto como uma reposição. Mas, galera, olha como está a situação. O Zenit pede 30 milhões de euros. O valor de mercado do jogador está na casa de 20 a 21 milhões. Ele tem um salário de 1.280.000. Já está no Zenit desde 2020. Ou seja, já fez uma história pelo clube russo. Há um tempo atrás, até se cogitou que o Zenit estaria interessado em negociá-lo. Só que é só cogitar, porque sair de lá não saiu. É jogado, inclusive, no elenco, peça fundamental. De verdade, eu vejo muitas propostas que o Flamengo vem tentando fazer no mercado, mas sempre visando jogadores que são complicados de se trazer. A impressão, às vezes, que passa é que está correndo para não chegar. Só. Estou no mercado, estou tentando contratar, mas vem que é bom, difícil. Eu vou ser sincera pra vocês, eu tô cansada de ouvir falar no nome do Wendel, tá, galera? E eu não tenho muita paciência pra essas coisas, não. Se eu tento uma, tento duas, tento três, não dá certo, eu já largo mão. Chega. E não continuo insistindo naquela situação. Claro. Eu, pelo menos, sou assim, né? Claro. E quem não é? Acho que cansa, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, na noite de ontem o Flamengo bateu o Fluminense por 1-0 com gol de Pedro, que saiu do banco e decidiu a partida. Na coletiva, Felipe Luiz fez questão de elogiar o atacante e deixar claro que aquela polêmica recente está superada. Ele disse: "É um assunto completamente encerrado, não tenho nenhuma polêmica, nada. Sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol." Ele ainda destacou, galera, o desempenho defensivo do Pedro e a sua entrega em campo. Ele disse:
Hoje eu gostei não só do gol, gostei da forma como se comportou defensivamente, como correu. Esse brilho ele recuperou. Estou muito feliz. Bom, galera, com a janela de transferências aberta desde o dia 10 de julho e nenhuma contratação anunciada até agora, o Felipe foi questionado sobre reforços. Ele afirmou que tem conversado com a diretoria e que os perfis dos jogadores já estão traçados. Bom, sobre a escolha de escalar Pedro e Juninho juntos, o Felipe explicou a sua decisão tática. Ele disse: "Foi uma opção. Eles treinaram juntos essa semana. Com 2 atacantes, o time ganha em algumas valências. A jogada do escanteio veio de uma combinação dos dois e depois é um gol de escanteio maravilhoso." Bom, o Vinha voltou recentemente após 10 meses parado por lesão e Felipe pediu a compreensão tanto da torcida quanto da imprensa sobre o ritmo do lateral. Ele disse: "Não podemos esquecer que um jogador que entra em campo, não importa se ficou 10 meses ou 2 anos parado, vai ser sempre julgado pelo seu momento. O treino condiciona, mas só o jogo pode dar esse plus que falta para aguentar os 90 minutos. E ele também deixou claro que o seu papel, galera, é proteger o jogador. Ele disse: "Ninguém vai lembrar que o Vinha ficou 10 meses fora. Vão cobrar o rendimento imaginando o Vinha antes da lesão. Meu trabalho também é protegê-lo dessa forma." E para finalizar essa parte do Felipe, já de olho na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa. E o Felipe, assim como nós, já espera um jogo complicado. Ele disse: "Sempre é difícil jogar fora no Brasileirão pelas dificuldades desse campeonato tão competitivo. Conheço muito bem o Bragantino e o Fernando Seabra. Sem dúvida, será um jogo muito difícil." A gente não tem dúvida disso, né, galera? Não. Seguindo com as notícias, amigos, para mim, um jogador, quando atravessa uma má fase ou tem polêmica envolvendo o nome dele, a melhor maneira de se responder é como Pedro fez ontem: entrar em campo e fazer o gol. Tenho aqui as minhas dúvidas de que se o Flamengo tivesse vencendo o Fluminense antes da entrada do Pedro, se ele seria realmente colocado. Prova disso é que o Flamengo saiu de Wallace Ian e na sequência entrou Juninho. Prova de que na cabeça do Felipe, se não precisasse, Pedro não seria colocado. Ele disse na coletiva, como a Ju colocou, que o Pedro correspondeu satisfatoriamente, inclusive no ataque e na defesa. Sinceramente, nem deu tempo para isso. Foram menos de 15 minutos dentro de campo, galera. Fala sério. Fala sério. Quer passar o pano, quer amenizar a situação, show. Mas para mim não foi bem assim. Fez o gol na zona mista, ele falou sobre esse momento e deu uma cutucada na diretoria do Mengão. Ele falou o seguinte: "Foi uma semana muito difícil", e reconheceu sim a sua queda de rendimento, como a gente já vem falando sobre o tema há alguns dias, não é verdade? O que pegou de verdade foi o vazamento daquelas informações que foram feitas. Segundo ele, isso mexeu emocionalmente com ele. E ele meio que ligou o F para o que estava acontecendo naquele momento e simplesmente falou: "Não quero fazer mais nada." E, pô, em determinados momentos realmente é isso que acontece, não é? A gente não fica meio de saco cheio quando vê as coisas não fluírem da maneira que a gente espera. A gente fica tão chateado que muitas vezes atrapalha. Não deveria, mas somos seres humanos, né, galera? Claro. Ele disse que ele não foi respeitado. E ele já tem 5 anos de Flamengo. Também falou da sua torcida pelo time, das conquistas que já teve e da sua entrega com o manto sagrado. Sabe, galera, o Pedro, depois da contusão, realmente ele não está 100%. Mas até então, ele vinha sendo o salvador da pátria jogo após jogo do Flamengo. Prova disso é que até a contusão ano passado, ele já era o artilheiro do Brasileirão. Aliás, do Brasil. Ele só foi superado pelo atacante do Corinthians nas últimas rodadas. Fora isso, era artilheiro, ou seja, estava num ano mágico. Mesmo sem jogar, né? Mesmo sem jogar. E para terminar essa entrevista que ele deu, ele soltou uma indireta e disse o seguinte: sobre o dirigente envolvido no vazamento das informações.
reconheceu a falha, pediu desculpas e espera que a diretoria também reconheça o erro. Eu acho que isso não foi indireta, isso foi bem direto. Bem direto. A coisa não ficou legal nesse aspecto e realmente isso acaba afetando a gente, não é verdade? Eu acho que da mesma forma que fizeram com o Pedro ter que se desculpar com os jogadores e com a torcida, o mínimo que esse cidadão deveria fazer era se desculpar com o Pedro também, né? Porque Verdade. realmente não foi legal. Não é legal você ler ou ouvir uma coisa daquelas, né? Totalmente contra o futebol do Flamengo foi esse... Chutou contra o próprio gol, Sim, né? sim, sim. Bom, galera, e seguindo com as notícias, a novela Wesley está prestes a acabar. Ou não. O Flamengo recebeu uma nova proposta da Roma e agora está entre concluir a venda ou segurar até que venha uma reposição. Meu Deus do céu! Mas o staff do jogador quer uma definição já. E hoje é o famoso dia D no Ninho do Urubu, meus amigos. Todos devem se lembrar que na sexta-feira o Flamengo recebeu uma proposta firme da Roma. 25 milhões de euros fixos com mais 5 milhões em bônus por metas. E segundo fontes, o clube já sinalizou positivamente para essa proposta. Mas ainda não bateu o martelo oficialmente. E a expectativa é que essa resposta venha ainda hoje. Mas qual que é o impasse? Uma reposição, galera. O Flamengo quer garantir um novo lateral antes de liberar o Wesley. E isso tem travado a negociação. Do lado do jogador, o negócio já está fechado. O Wesley acertou o salário e contrato de 5 anos com a Roma desde o início do mês. Desde então, o clube italiano tem pressionado o Flamengo para concluir a contratação. A primeira oferta da Roma foi recusada, mas eles voltaram a carga, aumentaram os valores e aí o Flamengo deu o sinal verde, mas com uma condição: só liberaria o Wesley depois de contratar outro lateral. E esse detalhe não agradou nem um pouco ao Wesley e os seus representantes. Eles querem a liberação imediata para que o jogador se apresente ainda na pré-temporada da Roma. O que, na minha opinião, justo, né, galera? Os italianos deram um ultimato, então, no Flamengo. A resposta oficial precisa sair hoje à noite. Hoje será um dia quente nos bastidores do Ninho. Os representantes do Wesley já estão no Rio de Janeiro e uma reunião com o departamento de futebol está marcada para hoje. A expectativa é que a venda seja, enfim, selada. Vamos acompanhar o andamento dessa novela mexicana, né? E só para concluir bem rapidinho, se realmente o Flamengo precisa de reposição para posição, a gente sabe que o Wesley vai sair desde o meio do ano passado. Não tem novidade nenhuma, não correu até agora porque não quis. Eu também concordo. Claro. Galera, uma coisa diferente no cenário nacional é ver um time europeu fazendo pré-temporada no Brasil. O CEO do Bayern deu uma entrevista, o nome dele é o Fernando Carro, sobre essa visita, sobre os objetivos e o que ele está vendo até agora, se valeu ou não a pena. Primeiro, ele disse o seguinte, que o Brasil é um país apaixonado por futebol, realmente é o carro-chefe dos esportes, isso aí vai ser difícil de mudar, né? Eles também querem aumentar a fatia de telespectadores da Bundesliga aqui dentro do Brasil. E por fim, ele falou, a empresa Bayer já está no Brasil há muitos anos e em vários setores. Por que não também o futebol alemão entrar? Esses são os principais objetivos. E ele fez questão absoluta de falar sobre o Sub-20 do Flamengo, que, aliás, para mim, foi o que de melhor ele disse sobre tudo isso. Ele falou o seguinte, o Flamengo Sub-20 é o melhor time juvenil do mundo. E olha que eles estavam jogando com a base Sub-19 e só colocaram os titulares nos minutos finais. Eu acho que ele se equivocou. Eu também acho. Não tinha titular nenhum do Flamengo. O Vinha, inclusive, pouco fez no jogo e ficou 30 minutos no primeiro tempo. Assim que teve a parada técnica, ele saiu. Mas, tudo bem, ele enxergou a realidade do nosso Sub-20, que realmente contra os caras jogou muita bola, não é verdade? Pois é. Caramba! E fora isso, amigos, a continuidade do trabalho que eles estão realizando no Brasil vai até o dia 24. E como é de conhecimento dos amigos, porque a gente trouxe para vocês, ontem
Eles foram no Maracanã para assistir o Fla-Flu. E o que aconteceu de diferente lá, Ju? Olha, teve gente que se surpreendeu. No gol do Pedro, pegou a imagem de um leão, um mascote, atrás do gol comemorando o gol do Pedro. Aí o pessoal tava, peraí, o que esse leão tá fazendo ali? O mascote do Flamengo não é um urubu? Não é? Pois é o Brian, galera, mascote do Bayern, que estava lá, assim como a delegação, para acompanhar a partida. E óbvio que ele ia torcer pro Flamengo, né, Brian? Não me venha torcer pra Fluminense, pelo amor de Deus, né? A verdade toda, galera, é que essa integração ou interação que tá rolando entre o Bayern e o Flamengo, entre Alemanha e Brasil, é super bem-vinda. É uma troca significativa. E a gente espera, de verdade, para o bem do futebol, que isso aumente, que venham outros clubes, que os clubes daqui também vão para lá para conhecer as realidades de cada um dos países, ver aonde o calo aperta ou trazer benefícios de melhoria. Super legal. Obrigado, inclusive, a gente tem que agradecer a eles por tudo que estão trazendo de bom para nós também. E eles agradeceram publicamente ontem também, né? Antes da partida foi mostrado um vídeo no telão do Maracanã com o Bayern agradecendo ao Flamengo por essa hospitalidade. Bem bacana. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.